não é por causa da justiça de vocês. Pronto, tá aqui. A aliança não é porque você, não é porque é o patriarca, não é porque é o juiz, não é... Olá, galera, tudo bem com vocês? Mais uma vez, nós estamos aqui com o nosso programa Sala 1. Estamos aqui de novo com o nosso amigo, Guilherme Carrijo. Salve, galera. Prazer enorme. Isso aí. E o nosso amigo também, o pastor Lúcio. Pastor, Olá! vai dar um salve para a mãe de novo? Pode olhar para Agora ela. vai para o seu Joaquim. Abraço, pai. Aí, É nóis. isso aí. Daqui a pouco nós vamos estar dando também aí um beijinho para a mamãe, Vai papai. ficar ruim pra gente, né, pastor? Hã? Que não mandou um beijo pros pais, Eu pra também, família. cara. E a Mas família é grande, hein? Lascou. aí, se eu for mandar abraço aqui para todo mundo, né, aí fica aí. Mas o convidado sempre tem a razão aqui, né? Então, isso aí, meu amigo. Seu Joaquim? Seu Joaquim. Seu grande, Joaquim, lá de um Campo abraço pra Grande, você. Grande Mato abraço, Grosso seu do Sul. Joaquim. Um abraço pra Lúcia. Terra Boa. Conhece Campo Grande, não? Só de passagem. Só de vista, Só né? de passagem. Um abraço para quem é de Essa Campo é uma Grande terra também. boa e quente, né? Rapaz. Isso aí. Então tá certo. Para você que está em casa, fica aqui de novo o nosso apelo para você, para que você possa aí participar do canal da Igreja Unasp HT, se inscrevendo no canal também, acionando as notificações aí também e compartilhando aqui o link da Sala 1. Não sei como tem chegado a você esse link, talvez pelo WhatsApp, o YouTube, Facebook, né? Assim, Guilherme? Essas mídias? Isso aí. Instagram. Instagram Tá em também. todas as mídias. Então, compartilha e nos ajude, tá bom? Não tem ainda a lição também, coloca aí nos comentários para que ela possa chegar até você de alguma forma. Escreve aí o seu e-mail, o seu telefone, o seu endereço, ou nos procure aqui também nas classes jovem, overhaul, consulado. De alguma forma, essa lição vai chegar até você, tá bom? Então, nós vamos começar agora nosso estudo. Quero convidar você também agora, nesse momento, para que nós possamos fazer uma oração. Convidar agora o Guilherme, para que ele possa dirigir esta palavra aqui de oração. Oremos. Querido Senhor nosso Deus, nós somos agradecidos, porque o Senhor nos dá a oportunidade de, mais uma vez, reunidos virtualmente e aqui, nós três, no presencial, estudarmos, falarmos sobre qual é a Tua vontade para as nossas vidas. E que assim nós possamos aprender juntos, que possamos ensinar também, inspirados pelo Teu poder, pelo poder do Teu Santo Espírito. É o que pedimos, agradecidos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos lá, abre aí a sua lição, a sua Bíblia também, na lição de número 3, Aliança Eterna. O verso para memorizar está ali, né? Em Gênesis capítulo 17, versículo 17. Estabelecerei uma aliança entre mim e você e a sua descendência, no decurso das suas gerações. A aliança perpétua para ser o seu Deus e o Deus da sua descendência. Gênesis 17, versículo 7. Então nós vemos aqui, né, meu amigo Guilherme, também pastor Lúcio, né, Moisés, né, apresentando de novo a figura de Deus no decorrer, na linha do tempo das gerações, né. Nós falamos um pouco sobre ele na lição anterior, né, e nós também temos aqui a apresentação lá de João, em Apocalipse 14, versículo 6, né, que fala que viu um anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos habitantes da terra e a cada nação, tribo e língua e o povo. Veja só, nós temos aqui uma linha do tempo, onde nós podemos começar já falando sobre essa aliança que é eterna. Tanto o evangelho que é nos apresentado, como também o evangelho da cruz. E eu queria ver aqui essas primeiras impressões que é apresentada tanto por Moisés em Gênesis, tanto também por João em Apocalipse. O que vocês podem me ajudar nisso daí, meus amigos? Para o ímpar. E aí? Lúcio. Caro coroa. Aqui com Abraão está acontecendo o episódio da mudança de nome, né? Quando a gente pensa em mudança de nome no texto bíblico, ou alguém dando nome, talvez hoje em dia, quando a gente recebe um nome, né, dos nossos pais e tal, a gente não tem muita opção de escolha. Geralmente, demonstra algo que é autoritativo. Alguém te deu e você vai viver com isso. Geralmente é assim, né? Alguém que de alguma forma exerce uma posição de autoridade sobre você. No caso, os nossos pais.
Mas no texto bíblico não é sobre isso, mudança de nomes. Por exemplo, a gente encontra Agar, no capítulo 16, dando um nome para Deus. Ela diz assim: o seu nome vai ser Deus que me viu, ou Deus que me vê. Agar não é mais importante que Deus, obviamente, mas na verdade é sobre o relacionamento e a experiência que ela teve com Deus. Ela percebeu que Deus viu ela e ela está dizendo: o seu nome é Deus que me vê. A forma que Deus se apresentou para ela, né? Exatamente. Acontece com o primeiro homem, que quando vê a mulher, o nome dele é Ish, homem, e ele vai nomear a mulher, Ishá, ele dá o mesmo nome, porque é relacionamento. Ele diz assim: eu quero me relacionar com você a tal ponto que você vai carregar o mesmo nome que eu. Bonito, né? E agora, Deus mudando o nome do Abraão para, do Abrão para Abrão para Abraão, Abraão. no contexto de aliança, mais uma vez, é a ideia de relacionamento. Está dizendo assim: eu não vou ser só seu pai que te dá um nome, mas eu vou me relacionar com você. Um episódio anterior, no episódio. Então, primeiro ponto importante sobre aliança: aliança é sobre relacionamento. É sobre um Deus que propõe, foi Ele que chega. A gente estudou na lição recentemente sobre aliança, né? Mas a aliança é divinamente administrada por um Deus que propõe. Ele se aproxima e fala assim: eu vou fazer uma aliança com você. E essa aliança vai ser de proximidade. Eu vou te dar um novo nome, eu vou me relacionar com você. E no episódio anterior, se eu não me engano, no capítulo 15, né? Onde tem a morte dos animais, é aqui, ó, é o verso 17 do 15, achei. Pronto, então vamos lá. Além dessa perspectiva de Deus mudando o nome, tem um outro segundo elemento da aliança que eu acho muito bonito e importante para a nossa conversa de hoje, para pensar em aliança eterna, que está no episódio do capítulo 15, quando Deus corta animais em pedaços, e ele faz uma aliança também com o mesmo Abraão, e o verso 17 diz assim: sucedeu que, posto o sol, houve-se densas trevas, e eis que um fogareiro fumegante, uma tocha de fogo, que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão. Então tinham animais mortos, tinham sangue, e ali Deus, como uma tocha de fogo, passa entre os animais. A minha pergunta, pastor, é: por que é que Abraão não passou no meio dos animais? Por que é que só Deus passa no meio dos animais? Por que só a tocha de fogo passa no meio dos animais mortos? Porque a aliança é um contrato de sangue. E só Deus podia pagar. E é por isso que só Ele passa. Então, a aliança é sim sobre relacionamento, mas a aliança também é sobre a ideia de um Deus que passa sobre os animais. É um contrato de sangue, e o sangue é dele, e só Ele pode cumprir. E o nome disso é graça, né? Então, essa perspectiva da leitura bíblica, essa aproximação do texto bíblico no conceito de aliança, é a gente saber que só Deus passa no meio dos animais, que o sangue derramado ali é sobre o sangue dele, é Ele quem faz o compromisso, é Ele que propõe o compromisso, é Ele que cumpre o compromisso, e o convite. O convite é um convite que Ele faz para a gente é uma vida de relacionamento, o convite de mudança de nome. Então, acho que essas duas coisas se complementam. E ao nos relacionarmos, a gente vai entendendo um pouco melhor sobre o que significa esse compromisso, a lei que a gente vai conversar um pouquinho hoje, e o que significa essa aliança eterna, né? Berit Olam, aliança eterna, aí para quem quiser aprender uma frasezinha, mais uma em hebraico. Mas eu acho bonito, enfim, vou falando. E eu estou aqui só aprendendo, pastor. Tenho pouquíssimo a complementar do que o pastor Luiz falou. Acho que só um detalhe importante o evangelho é eterno. A gente viu que a aliança é eterna. E a lição ela faz um comentário de um laço. A essência da aliança é o evangelho. E a gente sabe que a essência do evangelho é a aliança. Enfim, evangelho e aliança eles andam intimamente relacionados, porque um é a essência do outro. Você não consegue falar de evangelho sem apresentar a aliança. Essas alianças, desde a aliança abraâmica. Você não consegue falar de aliança sem apresentar o evangelho. Exatamente. Porque a nova aliança é apresentado no Antigo Testamento, lá no livro de Daniel, no capítulo 9, do cordeiro que seria cortado e faria aliança com muitos, essa seria a nova aliança. Então já é uma previsão dos evangelhos, né? De um Cristo que seria cortado, né? E a palavra karat berit, aliança, é a ideia de cortar. A palavra é a palavra cortar.
E eu vou além. Não é um prelúdio, a aliança não foi um prelúdio do evangelho. O evangelho é eterno, ele já existia Exatamente. eternamente, Na aliança. assim como a aliança, Aham. ambos na essência do que Deus fez desde a fundação, desde antes da fundação do mundo, né? Ele já tinha feito essa aliança com o povo, com o povo não, né? Com o homem que ele criaria. Talvez a ideia, a materialização do evangelho, a gente pensa em Cristo. E a materialização da aliança é a pessoa de Cristo também. Então, evangelho e aliança se encontram Sim. na pessoa de Cristo e no Novo É Testamento. que Jesus ele é apresentado, né, nos dois momentos, tanto no Antigo como no Novo, né? Para muitos existe uma nova aliança que quebra a antiga aliança, mas quebrando também mandamentos. E isso não é apresentado pela palavra, né? A palavra ela se junta, ela se transforma ao decorrer do texto bíblico. E nós vemos Paulo apresentando isso, por exemplo, em Gálatas, né? As promessas da aliança que são feitas tanto para judeus quanto para gentios, né? Ali apresentado em Gálatas capítulo 3, versículo 7. Né? E o sangue de Cristo apresentado na cruz, também nesse novo evangelho, nessas boas novas de salvação, ela também pode fazer referência, e claro que a gente vê isso, sendo apresentado na aliança que é feita com Israel, né? Com Israel, com o povo de Deus. Né? Para muitos, é um Deus exclusivista, é um Deus que quis somente uma parte de um povo, um Deus separatista. E não é isso que nós vemos aqui. Né? Deus ele se apresentava em meio ao povo de Israel, mas dando a liberdade também para que outros povos pudessem também fazer parte desta aliança. É tanto que nós falamos de Moisés como libertador do Egito, e nós sabemos que teve muitas pessoas que faziam parte do povo egípcio, que também ao sair do povo de Israel para o deserto, eles também quiseram abandonar os seus deuses e fazerem parte daquela aliança que Deus estava fazendo agora com o povo de Deus, né? Então, eu queria que vocês pudessem também falar um pouco dessa aliança que aparece ali também em Deuteronômio 9, capítulo 5, né? Que é a aliança ali com os pais Abraão, Isaac, Jacó, né? Esse povo, nós sabemos que é trocado o nome de Jacó para Israel, de Israel, né? E aí ele começa uma nova peregrinação, é uma nova descendência, como nós lemos aqui no versículo 7 do capítulo 17 de Gênesis. É o novo nome que é dado. Você falou muito bem sobre isso no começo, e eu queria de novo trazer isso agora, né? Porque agora o nome de Jacó também é mudado, né? A gente fala, né? Eu ia falar essa palavra, é cambiado, né? Em espanhol, que é trocado. Ele troca agora o nome e diz para ele, agora daqui para frente, é uma nova aliança. Aquilo que foi feito para trás, ficou. E agora eu quero como que você vai andar daqui para frente. Eu quero ver como que vai ser. Gui. Não, eu já ia fazer mais uma pergunta, já que o pastor já se habilitou a responder, Lúcio, agora já vai. São 2 contra 1. São dois contra um. Não, mas vai te ajudar até a sua resposta. Então, por favor, Porque preciso de ajuda. o pastor fala assim de uma nova aliança. Mas a aliança não é eterna? Ela é nova ou ela existia antes? Como é que fica essa questão? Essa ideia, essa questão. A palavra nova, eu acho que, pensando no português, ela não retrata a realidade do que é o que está acontecendo. Que é nova mesmo. Exatamente. Porque quando a gente pensa em alguma coisa nova, a gente pensa em jogar fora, geralmente, aquilo que é velho, né? Eu gosto da palavra restaurada. O Israel quebrou a aliança. Existem bênçãos e maldições lá no livro de Deuteronômio, que eu acho que vai ter alguma lição que fala sobre isso. E existem, inclusive, as consequências. A gente vai falar ali, no caso Davi, do exílio. Seria a última consequência. Olha, se vocês quebrarem a aliança, vocês vão ser exilados para uma terra distante. Isso acontece. Então, o povo quebra a aliança. Quem é Cristo? É aquele que restaura a aliança. Que aliança? A mesma. A mesminha. A mesma feita lá com Noé, no Gênesis, com o primeiro casal, a mesma feita com Abraão, a mesma feita com Davi, e você percebe no próprio discurso de Cristo, a gente teve uma lição só para isso, que a gente vê um Cristo que diz e repete os mesmos conceitos e princípios das alianças. Quer ver um exemplo? Vou dar um só, existem milhares, cara, mas eu vou dar um só. Verso 29 de Deuteronômio, capítulo 29, verso 10. Vós estáis hoje todos perante o Senhor, vosso Deus.
os cabeças de vossas tribos, vossos anciãos e vossos oficiais, todos os homens de Israel, os vossos meninos, as vossas meninas, mulheres, o estrangeiro que está no meio do vosso arraial, desde o vosso rachador de lenha. Olha que verso legal, Gui. Desde o vosso rachador de lenha até o vosso tirador de água, para que entres na aliança do Senhor teu Deus e no juramento que hoje o Senhor teu Deus faz contigo, para que hoje te estabeleça por seu povo e ele te seja por Deus, como te tem prometido, como jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, falando de família e tal. Veja, a aliança feita com os pais, Abraão, Isaque e Jacó, é feita com o estrangeiro, está aqui. E é feita com um cara mais simples, com o rachador de lenha. Com o cara, então veja, quem é Cristo se não é aquele que faz o diálogo com o simples, com o marginalizado, com o estrangeiro? A aliança já era para todos, aqui. Você leu o texto de Gálatas, né, que fala da ideia da inclusão de uma aliança, e aí Daniel falando que ele faria aliança com muitos, Paulo indo aos confins da terra, exatamente. Veja, já era com muitos, entendeu? Sempre foi com muitos. Então, se o estrangeiro estivesse passando lá, não sei onde, na rua, pode, cara, a aliança é para você, vem. Então, veja, esse é um exemplo, cara, de um princípio que a aliança, ela sempre foi eterna, que ela percorreu o texto bíblico, e ela nunca foi nova, ela foi restaurada. Cristo é quem? É o restaurador de alianças. E nos dois sentidos, o que é o mais legal dessa conversa, porque você passou pela linha do tempo, então, assim, independente do patriarca que foi recebida uma aliança, ela tem a mesma essência e ela funcionava da mesma forma. Só que também, nessa horizontalidade da coisa, ela é resumida no verso 5 de Deuteronômio 9. Aliás, só o começo já resolve a conta. Não é por causa da justiça de vocês. Pronto, tá aqui. A aliança não é porque você, não é porque é o patriarca, não é porque é o juiz, não é porque é o cara que estava, como é que você usou a expressão do funcionário? Do rachador de lenha. Não é por causa não é porque você é um rachador de lenha, não é porque você é o tirador de água. Não importa, não está na tua justiça. É por isso que a aliança, ela tem na sua essência o evangelho. Cara, vou pegar uma carona na sua fala, Gui, que na aliança com Noé tem uma fala muito importante relacionada a isso. De novo, né? Talvez esse seja um outro exemplo da nossa justiça ser trapos de imundícia e tal. Enquanto você acha aí, olha que maravilhoso isso. Mesmo antes que os beneficiários da aliança tivessem nascido, as promessas foram feitas em favor deles. Ou seja, o que o cara que nem nasceu ainda fez para merecer a aliança? Nem tinha nascido. Então, assim, isso é um Deus que ele é fora de sério, né? Não tem como a gente descrever e colocar dentro de uma caixinha, né, em palavras. Noé pisa no chão, desce da arca. Levantou Noé o altar ao Senhor e, tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio do íntimo do teu coração. Veja, que curioso. É um momento de adoração, um altar. Deus aspira um cheiro suave e diz assim: vocês são maus, né? Sentiu o cheiro da maldade. E ele está dizendo isso para um cara que só acertou. O Noé só mandou bem. Ele fez uma arca sem nunca ter visto chuva, ele pregou, ele 120 anunciou, anos. né? anunciou, ele mandou. Você fala assim, cara, aqui depois pode ter um episódio que talvez você possa levantar uma dúvida sobre, mas até aqui ele tinha mandado bem. O que Deus fala? Olha, o coração do homem é mau, a sua justiça é má. No meio de um momento de adoração, de oferecer, ele estava oferecendo animais limpos, a gente não sabe quanta comida ele tinha. Veja o esforço que o Noé está fazendo para agradar, para mandar bem. E depois de todo esse esforço, Deus falou assim: eu não vou destruir como eu fiz a primeira vez, porque eu sei que o homem era mau e continua sendo mau de todo o coração, né? Nem tornarei a ferir toda alma vivente, enquanto durar a terra e tal. E aí o verso 9, abençoou Deus a Noé e seus filhos, ele diz: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Existe bênção para o Noé, que faz parte do grupo de pessoas que tem um coração mau.
E uma bênção, desculpa, só Vai para lá, pode ir encerrar, lá, vai lá. uma bênção muito parecida com a bênção de Gênesis, que tem tudo a ver com a aliança. Sede fecundos, multiplicai-vos, encher a terra. Tipo, não é, você vai me representar, você vai encher a terra, eu gero vida, você vai gerar vida, eu estou fazendo aliança com você, independente de quem você seja, porque não é sobre você, não é, é sobre quem eu sou. E que não tem diferença nenhuma com Abraão, com Isaac e o Jacó. Exatamente. O bom de vermos isso, né, é que nós vemos como Deus é o restaurador da aliança. Nós vemos como o homem vem quebrando as alianças, né? O homem, ele destrói aquilo que Deus coloca ali, né? Então Deus faz aliança com Noé, faz aliança com Abraão, faz aliança com Moisés, faz aliança com o povo de Israel, e muitos quebraram a aliança, e Deus vem restaurando essa aliança, né? E por isso que nós temos aqui o livro da aliança agora, sendo mostrado aqui como uma ênfase da palavra hebraica, né? Aqui no hebraico bíblico, berit, mas vem falando sobre esse chamado do livro da aliança. E aí foi aquilo que eu falei no começo, e você está apresentando muito bem aqui, sobre o povo que era do Egito, que não fazia parte da aliança, e que Deus também falou, não, se vocês quiserem fazer parte, está aqui, podem vir. Né? E isso é apresentado, mas veja só, essa aliança ela foi agora introduzida aonde? No Monte Sinai. Né? Então, é isso que, por exemplo, para hoje, você falou assim, né? Essa palavra nova aliança, né? Ou vamos tirar essa palavra e vamos usar restaurada, né? Aliança restaurada. Gostei disso. Né? Essa aliança restaurada, para muitos hoje não existe. Por quê? Porque eles creem que esta aliança que foi feita na cruz, ela anulou essa aliança no Sinai. E agora, pastor? Sai dessa. E aí? Acho que a gente falou de alguns elementos, né? Com certeza os mandamentos fazem parte desse compromisso que continua, né? Como que a gente percebe isso? A gente percebe que os mandamentos estavam antes do Sinai, e estavam depois, e estavam com Cristo, né? É simples. Abraão, ele adorava a Deus como o único Deus. Uhum. Então, Deus não precisava virar para Abraão e falar assim, toma aqui na tábua o mandamento falando para você me adorar como o único Deus. Diferente de quando ele faz isso com o povo. Então, assim, é simples entender o porquê os 10 mandamentos só vão entrar agora, né? Na questão da aliança. Eles sempre estiveram na essência do Evangelho, na essência da aliança, na essência do caráter de Deus na sua comunicação. Desculpa ter cortado, pastor. Não, é isso mesmo. Ajudou e muito. Outro exemplo é o sábado, né? Que está lá na criação. Enfim, se a gente for olhar mesmo, você vai achar essa relação com a família. O livro de Gênesis fala muito sobre a ideia de paternidade, de você... Acho que eu já falei... Desculpa, gente, eu já não sei mais o que eu falei, onde eu falei. São muitas gravações. Não, mas, enfim, são muitas falas da vida. São muitas falas. Agora, gravação não muitas. Por exemplo, a ideia de honra teu pai e tua mãe, o verbo ali é o kavad, que pode ser traduzido como dar peso ao seu pai e à sua mãe, ou ao exemplo do seu pai e sua mãe, que é um elemento que você encontra no livro de Gênesis todo, assim, na ideia de genealogia, por exemplo, quando você vê o Noé, que traz descanso, que faz parte de uma genealogia, enfim, que representa a imagem e semelhança de Deus, o próprio, enfim, me esqueci o nome do que andou com o Senhor, Enoque, que andou com o Senhor, enfim, você encontra a ideia geracional do dar peso ao nome paterno no livro de Gênesis, e você vai achar, enfim, tantos outros. E desculpa, pastor, porque muitos andaram com o Senhor, né, pastor? Então, é difícil numerar né? Então, muitos andaram. Fugiu, né? faz parte. Mas isso aí faz parte, né? O que acontece é que, talvez para muitos, existem, né, ali, a figura de um povo especial. Olha só. E aí eu queria falar um pouquinho sobre isso, para a gente já ir aí amarrando também essas ideias aqui, dessa aliança, né? Deus escolheu um povo para ser especial, pastor e Guilherme, o que vocês acham disso? Com certeza, tanto que ele construiu essa aliança. Só para a gente pontuar, até para quem está em casa, quem é da sala overhaul
já sabe disso que eu vou falar agora, porque a gente já teve uma lição sobre aliança e a gente conversou bem. Mas a aliança, ela pode ser traduzida como um contrato entre duas partes. Então, o pastor está aqui do meu lado, vamos fazer um contrato aqui, pastor. E aí, dentro do texto do contrato, dentro da letra do contrato, eu tenho responsabilidades, tenho direitos, tenho deveres. E também na contraparte, né? Tem o contratante, tem a contratada, parte contratante, parte contratada, ambos carregam suas responsabilidades. Diferente de quando eu dou um prêmio, diferente de quando eu prometo alguma coisa. Ó, estou te prometendo entregar isso. É uma promessa, é unilateral. O contrato e a aliança, eles são bilaterais. Eles partem de premissas que a gente assina junto. No contrato de Deus, na aliança de Deus, tinha a parte de obediência a Deus, que é traduzida que é lida através dos 10 mandamentos, a partir do momento em que o povo tinha sido escravizado por 400 anos e precisava de ter essa letra segundo a leitura que eles entenderiam. Então, eu costumo dizer que o Sinai foi um acidente de percurso. Não precisaria, caso o povo tivesse sido mantido fiel, caso o povo tivesse sido fiel desde sempre. Mas precisou, por conta de 400 anos de escravidão, eles já tinham esquecido de todos aqueles detalhes da aliança e do evangelho. Não existia o evangelho ainda, mas da essência do evangelho que estava na aliança entre Deus e o povo. Enfim, nesse momento Deus coloca na língua, ele coloca no sotaque humano os 10 mandamentos. E, enfim. Tem uma coisa que eu acho legal, Gui, a ideia dos 10 mandamentos ter sido dado no deserto. Eu acho importante ter acontecido nesse momento. Porque, primeiro, é aliança com o povo. Deus falava com pessoas. Agora, no 19, ele fala com o povo. É um monte pegando fogo, não é mais uma sarça. Uhum. É terra tremendo, é o povo com medo. Nossa, isso é sensacional. Da sarça não, para um monte. para um muito monte. massa. E é exatamente a mesma voz. Agora todo mundo ouvia, não era só Moisés ouvido. E não foi só Moisés que se escondeu. Agora foi todo mundo. Todos. Assim, ó, Moisés, vai sozinho lá que essa voz a gente... Trovão. Imagina essa experiência, cara. Tudo isso para dizer que ali, esse conceito de lei e povo, aliança, lei e povo, é importante, sabe? Tipo assim, essa materialização da lei, na ideia das tábuas, acontecerem na aliança com o povo. Porque é sobre um povo que representa o caráter de Deus. Ele está falando sobre, lembra que a gente falou um dia aqui, do capítulo 19? Se vocês diligentemente ouvires a minha voz, ele fala, né? Vocês serão nação santa, povo escolhido. Então, condicional, né? Exatamente. E a lei, ela vem para isso, cara, para mostrar o que de fato significa o que eu estou dizendo aqui sobre ouvir a minha voz. E esse momento em específico, ele acontece justamente após a libertação. Porque é uma frase conhecida e que eu acho também super importante. Só existe lei para um povo liberto. Então, na jornada do deserto da vida, para um povo que agora, apesar de não ter nada, eles têm apenas terra infértil, um deserto em seus pés e uma nuvem ali, Deus, para esse povo, na jornada da vida, agora eles têm uma lei porque eles estão libertos. E essa lei que faria com que eles continuassem libertos. Entende? Vocês encontraram a libertação em Moisés, agora vocês vão encontrar a libertação da lei, que não amarra, que não aprende, que não é sobre não posso, mas é sobre liberdade. É sobre agora vocês serem livres e poderem cuidar uns dos outros. E se você lê os 10 mandamentos, você vai perceber, né? Também tem um lance, e eu me empolgo, tá? Estou falando horrores aqui, o nosso tempo está correndo. Talvez eu já tenha dito isso também, mas que é sobre representar a Deus. Tem um mandamento, né, que fala, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O mesmo verso aparece um pouco antes, quando no capítulo 19, Deus fala assim, eu abri em Gênesis, mas é em Êxodo. Verso 3, né? Assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel: visto o que fiz aos egípcios e como vos levei sobre asas de águia, como vos carreguei
Aqui é o verbo carregar. Então, o mandamento não fala o nome de Deus em vão, mas não carrega o nome de Deus em vão. Agora o povo teria a oportunidade de carregar o nome de Deus de forma coletiva. Antes era com Moisés, com Abraão, mas toda uma nação carregaria o nome de Deus, entende? Então acho que tudo isso é bonito a gente pensar na importância desse momento. Era no deserto, era no início de uma nova jornada que seria sobre carregar o nome de Deus. E tem muitas Muita coisas coisa, aqui. né? Pastor, só para, então, a sua pergunta, a gente falou várias coisas, mas para chegar aqui na sua pergunta sobre a nação, né, separado, povo separado, nação santa, naquele contexto, o povo eles seguiam, eles praticavam coisas abomináveis, né, como sacrifício de crianças, sacrifício de seus filhos e tal. E Deus ele fala assim, não, eu vou escolher uma turma aqui, eu vou prepará-los para que eles representem, na verdade, o que é a minha vontade. Porque isso não é a minha vontade. Não é para isso que eu criei o mundo. Não é para isso que eu criei meus filhos na terra. Nesse sentido, ele sim entrega na sua essência, na essência do seu caráter, na essência da sua aliança, ele coloca esses deveres, né? Que tem a ver com a obediência. Muita gente gosta de parar antes, né? Fala a parte da aliança onde só tem as promessas. Mas a parte dos deveres, não, a pessoa, mas sem os deveres, a gente não tem como cumprir aquilo que é a vontade de Deus para a humanidade. No sentido de, por exemplo, aqui, a lição ela faz uma provocação. Tente imaginar quão degradante e maligna é uma cultura e uma religião que faziam isso com seus próprios filhos, a prática de sacrifícios de crianças em nome de algum Deus. Isso é abominável. Então, nesse sentido, Deus ele entrega, ele prepara, ele quer preparar um povo, ele quer separar um povo para que não praticasse. Estamos falando de prática. Não estamos falando de salvação por obras, mas a gente está falando de práticas. Está falando de ações. Então, nessa aliança, nesse contrato, a gente tem obrigações, a gente tem práticas descritas ali, que na linguagem, no sotaque hebraico, veio como 10 mandamentos. Mas está na essência do caráter de Deus. Muito bom. São as 10 palavras, né? Em homenagem ao livro das palavras que a gente está estudando. Sim. Na verdade, o capítulo 20 fala assim, são essas as palavras. Sim. E aí vem 10 palavras. E com isso... Porque são 10 princípios, né? É mais do que mandar. E esse princípio não era só para ter um povo bonitinho, mas era um princípio... Lembra, a gente falou, né? Era um povo separado para... Era para corrigir as práticas, para andar legal, beleza. Mas para influenciar o mundo, para salvar esses outros da prisão, para libertá-los da prisão do pecado, da prisão de tudo que essa prática abominável que eles realizavam. Muito bom. E aqui, para nós irmos para o nosso final também aqui, nós podemos ver que a lição ela apresenta aqui a questão das outras imagens, né? E a questão que nós falamos aqui da família sendo apresentada ali na genealogia, nas gerações, Abraão, Isaac e Jacó, que depois se tornou Israel. Mas nós vemos também Jesus, né, em Mateus 28, versículo 10, dizer assim, não tenham medo, vão dizer aos meus irmãos que se dirijam a Galileia e lá eles me verão. Quer dizer, esses irmãos que ele se refere, nós sabemos, né, são seus discípulos. Pessoas que, como nós falamos aqui, estavam às margens também da sociedade, estavam excluídos, e ele trouxe para perto dele, né? Ele trouxe pessoas que estavam vivendo de forma para a religião daquela época, exclusas. E ele traz para chamar de família, são meus irmãos, né? E nós vemos que essa aliança, ela vai agora ser estabelecida não somente aqui, né? Mas é uma aliança que ela é estabelecida no céu também. Porque como nós falamos, você falou muito bem no começo, nós sabemos, segundo Apocalipse, que nós receberemos um novo nome. E esse novo nome, quem vai nos dar é o próprio Jesus. Olha que bonito, né? Nós vemos Deus dando um novo nome para Jacó, Israel. Nós sabemos que a palavra Jacó, o nome de Jacó, tinha algo a ver com engano, né, pastor? Se eu estiver errado aqui, você me corrige aqui na frente do pessoal, né? Mas era isso. Tinha algo a ver com engano. E agora Israel, né, que ele recebe esse nome, já tem algo a ver
com aquilo que está estabelecido no céu, né? E nós sabemos que ali eu tenho um texto, não tenho tempo para falar isso aqui agora, mas o texto que aparece ali em Malaquias, que ele diz assim, que ele faz aliança com seu pai Jacó, né? E essa aliança, depois nós vemos que o próprio Jesus vem da genealogia de Davi. E aí Davi foi rei de quem? De Israel, né? E agora qual é a capital de Israel? Jerusalém. E qual é a capital da Nova Jerusalém? Que ele fala no céu. Então tudo isso tem a ver com a aliança que Deus estabeleceu com o seu povo no passado e que nós vamos ver na Nova Jerusalém, quando ela descer ataviada como uma noiva para o seu noivo e receber de novo ali a nova aliança estabelecida por aquele que nunca deixou de ter a misericórdia para com seus filhos. Amém? Então nós vamos aqui nesse momento encerrar aqui com os nossos amigos também, né? Que Deus possa nos abençoar a cada dia através dessa lição. Quero convidar você que feche os seus olhos para nós falarmos com Deus. Senhor Deus, Pai amado, que estás no céu, muito obrigado por mais uma vez recapitularmos a lição aqui e aprendemos sobre a aliança que o Senhor estabeleceu com o teu povo. E nós sabemos que o Evangelho que temos levado para esta geração e que levaremos ainda é um Evangelho que nasceu não no nosso coração, mas no coração do próprio Deus, no seu coração, e estabeleceu através do seu Filho amado Jesus Cristo as boas novas de salvação, mostrando que a nova aliança, a aliança restaurada, ela veio ser restaurada por um símbolo, que é a cruz e o sangue, e ela está marcada para que todo aquele que possa ir a ela recebam a salvação, e não importa, Senhor, como estão, mas que possam aceitar. Não existe grego, não existe judeu, só existirá um só povo, aquele que escreveu o seu nome no livro da vida. Então fica conosco, Senhor, nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.